interessante. Indo para o próximo tópico aqui, eu queria saber que você falasse para a nossa audiência qual que é a rotina de um jogador profissional de esportes. Porque tem dúvida, né? As pessoas falam assim, esportes não é carreira, esportes não é isso, esportes não é aquilo, beleza. Mas como é que é a rotina de um jogador profissional? E não só de um jogador profissional, porque você também é um empresário da área hoje, que está empreendendo nesse lado, fazendo mentoria, seguindo os mesmos passos do Fala em relação a isso, com a network, que a gente vai falar mais para frente. Me explica como é que é a rotina de uma maneira geral. A minha rotina hoje em dia ela é bem diferente do que era um tempo atrás pelos negócios que eu tenho empreendido, que a gente está construindo, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas eu vou falar uma rotina média, né, de um jogador de esportes de alto rendimento médio. É como um trabalho, cara. Não tem jeito. Por exemplo, uma coisa que eu converso muito com os mentorados, que a gente dá aula no dia a dia, você precisa jogar o modo X1, por incrível que pareça. É muito bom, faz diferença você jogar... É o modo que você controla todos os jogadores. Você controla todos os jogadores. Por quê? Assim como um atleta de esporte, um atleta de futebol, tem a sua rotina própria de treinos. Então você, por exemplo, você vai correr no campo, você vai treinar a finalização, você vai treinar aspectos específicos para o seu desenvolvimento técnico como jogador. No mundo do futebol virtual, no mundo do Pro Clubes, você também jogar o X1, você te coloca sempre dentro da ação. Existe uma dinâmica interessante pra caramba de você pensar, é que dentro de um jogo de futebol real, dos 90 minutos, um jogador de futebol pega na bola no máximo 3 minutos. Isso é uma estatística que já foi dada. No Pro Clubes é a mesma coisa. Se você está jogando com 11, os momentos que você tem a bola, você está jogando no máximo por 3 minutos com a bola no pé. Sim. Só que isso proporcionalmente aos 12 minutos de jogo. Então você passa o quê? Talvez 1 minuto com a bola no pé. E aí, a gente incentiva muito que você tenha uma rotina em que você faça pelo menos, mas normalmente você vai fazer até um pouco mais se você quiser ter esse desempenho alto, de jogar 5 partidinhas de Ultimate Team, que é o modo mais competitivo do X1, porque ele te coloca sempre dentro da ação. Você vai fazer isso para virar o melhor do mundo do Ultimate Team? Não, você tem um foco pro Pro Clubes. Então, pode ser que você também queira somar as coisas. O Nicolas, que é jogador argentino, que eu tive a possibilidade de enfrentar na Argentina Game Show, ele é um cara que virou o melhor do mundo do Ultimate Team e durante um tempo foi considerado o melhor do Pro Clubes. Só que ele tinha essa possibilidade, já era o melhor do mundo do Ultimate Team e ele entrou no Pro Clubes. Não, então aqui rapidinho, só te interrompendo pra gente não perder esse gancho. Então você tá dizendo pra mim que o jogador que ele é muito bom nesse X1, que é o modo que você controla todos os jogadores, ele tem uma tendência muito maior de ser um excelente jogador de Pro Clubes? Ele tem uma facilidade, porque ele domina a mecânica, a parte técnica do jogo, do que funciona mais. Porque o Pro Clubes ele é um modo de jogo dentro do EAFC, mas o algoritmo que rege a eficácia da tomada de decisão é o mesmo. Então, por exemplo, se eu sou muito bom no Ultimate Team, eu vou ter mais facilidade em acertar uma finalização que exige um certo grau de complexidade. Existe o que chamam de timed shot, que é basicamente que você carrega a barrinha de finalização quando você aperta a primeira vez o botão de chute, e no momento do encontro da bola com seu pé, você aperta novamente o botão de finalização para poder... É como se fosse o chute na veia do futebol real, né? E o cara que é um pro player de Ultimate Team, ele praticamente não erra. Ou seja, ele é um pro player de 1 contra 1, no caso, que ele controla o time todo. Então esse cara, quando ele chega, ele tem uma facilidade absurda no Pro Clubes. Ele tem uma facilidade absurda no Pro Clubes. Ele vai precisar entender o quê? As posições, ele vai precisar entender, respeitar a posição, jogar em equipe, né? Eu costumo dizer que existe uma metodologia para você virar um jogador de alto nível. E aí é justamente essa parte da rotina. Você joga o Ultimate Team para pegar a parte mecânica do jogo. Em paralelo a isso, você começa a aprender sobre futebol. Porque Pro Clubes também é futebol e você precisa entender como jogar sem a bola. Ou seja, posicionamento, criação de linha de passe, entendimento do que é atacar numa 3-2-5, defender numa 5-3-2, enfim, são todas as partes táticas do futebol que você vai colocar em prática no 11 contra 11, que num jogo de 1 contra 1 em que cada um tá controlando o 11, você bota a máquina para fazer boa parte desse trabalho para você. Então você precisa ter uma compreensão maior sobre o futebol em si. E em paralelo a isso, a partir do momento que você joga o Ultimate Team,
Você acaba tendo esse estudo para entender mais a parte tática do jogo de futebol. Você tem que jogar o Pro Clubes. E aí você começa a colocar em prática, dentro do Pro Clubes, esses fundamentos, ou seja, a parte mecânica e a parte de entendimento de jogo. Sim. E as especificidades do Pro Clubes, porque tem coisas que no Pro Clubes funcionam melhor do que no Ultimate Team e vice-versa, porque aí são realmente as coisas de você jogar contra humanos e não também contra a máquina. No Pro Clubes a gente está falando de jogar contra outras pessoas. E aí, por fim, você tem que desenvolver o que eu chamo do seu senso crítico, que é você gravar os seus jogos, assistir para entender onde você está errando, o que você precisa melhorar. E em cima disso você vai melhorando a sua compreensão sobre o que você tem que fazer para ser melhor. Ah, mas como é que eu sei o que eu tenho que fazer para ser melhor? Você pega as referências de cada posição dentro do jogo e para isso você tem material aí de sobra na internet. Você vai procurar os principais times, os principais players, entender em quem você quer se inspirar para se tornar um bom jogador e fala, cara, eu acho que eu tenho a característica, vamos pensar, vamos jogar pro futebol. Cara, eu queria jogar igual o Kaká. Você vai ver o Kaká jogando pra caramba e você vai tentar adaptar o seu jogo o mais próximo possível ao que o Kaká faria. E com isso, você não vai copiar ele, mas você vai criar a sua identidade a partir de uma referência positiva. Pegando referências de posicionamento, de forma de bater na bola, de posicionamento, tipo de corrida e etc. Mas no fim tem a tua individualidade. Exatamente. Então, eu acho que o caminho é por aí. Só que para fazer isso tudo, poxa, a tua rotina... Você vai gastar boa parte do seu dia se dedicando nisso, porque eu não estou falando só de jogar. Não adianta você jogar por jogar. Não é carga horária, é a qualidade do trabalho, a qualidade do treino para você chegar num alto nível competitivo. E aí aquilo, você também precisa estar perto de pessoas, porque sozinho você não faz milagre. Então Exatamente. Você precisa estar perto de... Peraí. Não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte... Dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.